Bem-vindos ao estudo de introdução ao grego koiné, lição 24. Olá pessoal, tudo bom? Na paz do Eterno? Preparado para mais uma aula? Vamos lá, não é isso? Com alegria, essa aula é fenomenal, fantástica. Essa aula ela vai concordar com a aula de número 7. Se você não conhece ainda e você chegou por aqui novo, vai lá para a primeira aula, lê a segunda, a terceira. A sétima aula vai falar sobre dicas. E justamente essa lição 24 veio para corroborar com a aula de número 7, ok? Vamos lá? Pegou suas canetas, seu caderno? Então nós temos aqui dicas importantes do grego koiné. Preste bem atenção. Essas dicas são importantes porque vai minimizando as dúvidas, vai tirando as dúvidas, vai clareando algumas dúvidas que a pessoa tem, né? É muito importante. Anote tudo direitinho e você vai ter um excelente material, tá bom? Então, mas antes disso, inscreva-se se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dá um like, assina aí, aperta aí o sininho, né? Ativa aí o sininho, porque quando eu postar aulas assim, você já está por dentro e já participar dessas aulas sobre o grego koiné. Vamos lá? Eu vou falar sobre 6 pontos importantes, né? 6 dicas importantes do grego koiné. Primeiro, as aspirações ásperas e fracas. Acentuações, segundo acentuações. Terceiro, nós vamos falar sobre pontuações. Quarto, nós vamos falar sobre palavras proclíticas e enclíticas. Quinto, nós vamos falar sobre o iota subscrito. E 6, nós vamos falar sobre partículas importantes. É claro, não vou falar muito para não demorar o vídeo, mas é mais para você copiar e você depois dar outra olhada e você vai tirar muitas dúvidas, vai minimizar. Depois você dá uma olhada na lição de número 7, que também é muito importante, ok? Vamos lá. Ponto 1. Aspirações ásperas e fracas. Toda palavra iniciada por uma vogal ou ditongo será sempre acentuada. O que vai diferenciar a pronúncia do acento é a sua posição. A única consoante que será sempre acentuada é a letra rho. Ela sempre vai vir com acentuações ásperas, né? Então você está aqui no primeiro ponto, você está vendo as aspirações fracas, ela não interfere na pronúncia. Como você está vendo em angelos, ego e essos, ok? Então você está vendo que ela é sentido para o lado esquerdo, né? Ela não interfere. Então a palavra fica livre. Agora já a aspiração forte, ela interfere na pronúncia. Ela fica como um som de R do português. Não de R muito forte, é como um som de house no inglês, vamos dizer assim, né? Então mais suave. Um exemplo, hamartia. Hamartia, você vê que a acentuação ela está para o lado direito, né? Ruiós, rema, remon, rodós e rimás. Então você observa que existe sai um pouquinho da garganta, né? Meio ásperozinho, ok? Então anote aí no seu caderno para você ir cada vez mais se afinando no grego koiné. Ponto 2, acentuações. Estou passando rápido porque na lição 7 a gente vai falar algumas coisas também. Nós temos o circunflexo no grego, você pode, em algumas grafias, em alguns livros, você pode estranhar porque às vezes pode ver uma grafia como um tio, como você está vendo no primeiro A aqui, no primeiro alfa, ou pode vir como um circunflexo, né? Ou pode vir como essa meia-lua. Algumas fontes podem mostrar o acento circunflexo nesses 3 modelos. Ele é colocado sempre em sílabas longas. Mas eu estou mostrando também aqui nesse cinzinho aqui, que ela pode vir com 2 acentuações, viu? A própria letra ela pode vir, eu peguei aqui o exemplo como o alfa, né? Que ela pode vir também acentuada, ok? Então você vai ter o agudo na palavra passens, que é toda, né? E um grave na palavra zoen, que é vida, ok? Então são essas 3 acentuações. Se houver um ditongo, 2 vogais juntas, o acento deve ser colocado sobre a segunda vogal. Como você está vendo aqui na palavra doulos, na palavra pneumatos, na palavra iesou e na palavra profeteias, ok? Então você está vendo aí porque é um ditongo, né? O ditongo são 2 vogais juntas. Aí quando for 2 vogais juntas, aí fica sempre na segunda. Caso a primeira letra de uma palavra seja maiúscula, aí o acento deve ser colocado ao lado da letra, como você está vendo aí em Éfeso, né? A palavra Éfeso. Na palavra agapemeno, na palavra Apocalipse e na palavra Yesu. Você vê que estão em letras maiúsculas.
Por isso que no começo das nossas aulas eu me esquivei, né? É, tirei as acentuações porque é muitas informações. Ficaria muito pesado para você entender e talvez muitas pessoas poderiam desistir. Mas agora nós estamos já mais afinados em tal e nós vamos adentrando e tirando algumas dúvidas e vai trabalhando também com as palavras acentuadas, ok? Copie no seu caderno como está aqui. Dá uma pausa, tal, dá uma respirada, copie tudo direitinho e você vai ter um excelente material, ok? Ponto 3, pontuações. No grego você vai ter a pontuação acima, que equivale a 2 pontos, como está aqui na palavra tensge, né, a terra. Você vai ter o ponto abaixo, ponto embaixo, que equivale ao ponto final, como na palavra hotos. Você vai ter também vírgula também no grego, como na palavra gen, que é terra, né? E philisme, ama-me, né? Aquela palavra linda que Jesus perguntou a Pedro, né? Ponto e vírgula, você sabe que equivale ao nosso ponto de interrogação. Toda vez que você vê um ponto e vírgula, você vai saber que é uma pergunta, ok? Como está aqui em Marcos 6:38, rodelegei autos, poços, etc. Artos, quer dizer, quantos pães vocês têm aí? Quantos pães vocês têm, né? Aí eles disseram para Jesus, né? Rupagete, idete, kai gnontes, legosim, pente, kai duo ixtuas. Quer dizer, nós temos 5 pães e 2 peixes, ok? Mas você vê que existe aí a pergunta de Jesus, ok? Então vamos lá. Anotou? Respira, anota tudo direitinho, escreve aí no seu caderno. Ponto 4. Palavras proclíticas e enclíticas. As enclíticas são palavras monossilábicas. Não tem acento próprio, é pronunciada junto com a palavra que lhe sucede, podendo ter 2 acentos, né? Como você está vendo aí na palavra antropon. E as proclíticas são palavras monossilábicas e dissilábicas que perdem seu próprio acento e é pronunciada junto com a palavra que lhe antecede, fazendo parte dela. São 10 monossílabos. Está aqui o nominativo do singular e do plural, masculino e feminino, do artigo definido, né? Que é ro, re, roi e rai. Né? 3 preposições também fazem parte das proclíticas, que é ek, en e eis. 2 advérbios de negação, é huk e ux. E 2 conjunções, que é ros, que é como, e ei, si. Então, copie no seu caderno, porque isso aí futuramente vai tirar muitas dúvidas quando você estiver lendo algum texto em grego, tá bom? Vamos lá para o ponto 5. O iota subscrito. O iota subscrito é muito frequente nas palavras singulares no dativo. Mesmo estando embaixo da letra, ele é um ditongo, mas não deve ser pronunciado, ok? Passem agatóssone, né? Kai de kaiosune, kai aletheia. Então, nessas 3 frases, você observa que o eta e o alfa no final, eles estão com o iota subscrito embaixo, mas ele não é pronunciado. Pode observar, passe, né? Não falei passei, falei passe. Agatóssune, não estou falando agatóssunei. Mesmo que esse iota esteja embaixo, subscrito ele perde. Agora, se for, no caso, quando uma palavra começa com letra maiúscula, aí é diferente, tá? Ele é lido e colocado depois da letra. Nessa posição, como você está vendo aí, ele é chamado de adscrito e deve ser pronunciado juntamente com a vogal completa, ok? Que são nessa parte aí das letras maiúsculas. Então, escreva direitinho no seu caderno para você ter um lindo e bom documentário, tá bom? Então, ainda você vê também na parte também minúscula, né? Que está abaixo, no alfa, no eta e no ômega, ok? Vamos lá? Eu não quero que esse vídeo se prolongue muito, para que vocês possam copiar direitinho no seu caderno e ter esse material como uma forma de tirar dúvida, minimizar a dúvida, juntando com a aula de número 7, que é importante que você depois dê uma corridinha lá e veja, viu? Vamos lá. Ponto 6. São partículas importantes. Por que eu falei isso? Eu gostei de frisar essa parte. Porque existe muito essas partículas, né? Que são as preposições, são as conjunções, são os advérbios, são os artigos, que aparecem muito com frequência e às vezes as pessoas se embaraçam nos textos. Mas não se preocupe, cada partícula, tem a sua pronúncia, tem a sua forma de ser. Um exemplo, o de
né, que é uma conjunção de e então, o ex, que é uma preposição fora de, né, quando você vê o else, uma preposição até, o en, que é o en também, né, na mesma sonoridade. Você tem o on, que é um verbo sendo, né, uma conjunção antes, o en, o ek, uma preparação, que é uma preposição fora de, o on é um pronome isso. Então, você observe nessa primeira fila que eu li, que cada uma tem a sua função e é importante dentro do texto, né? O gar, para, o tem, que é o artigo o on, é uma conjunção, portanto, o ep, né? Com, o an, que é que, o poa. Então você vai ter muitas essas partículazinhas no texto, mas não se embarace. Todas elas têm uma função importante, como está aqui, e nós já falamos muito sobre preposições, conjunções em algumas aulas anteriores. Dá uma olhadinha lá, tá? Como, nós temos o ros, né, que é como esse ros também aparece muito também, que é um advérbio, né? E tem o pan, com o adjetivo todos. Depois você tem, eu fiz essa parte aqui, essa terceira coluna que está em vermelho, eu quero que você atente para isso. Por quê? Porque em alguns textos que você for ler no grego, algumas palavras parece que são amputadas as suas terminações, ou seja, a sua vogal. Mas por que acontece isso? Como no caso do met, como você está vendo aqui, com, do par, né, de, que é do para, e catar, que é uma preposição em. Você vê aqui embaixo, que está aqui no quadradinho, o alá, né, que é uma conjunção mas. Observe que o vermelhinho ele foi amputado aqui o azinho, ele foi subtraído, né, o a. Por quê? Porque algumas palavras, quando elas são escritas, nesse exemplo que você está vendo aqui, aparece na frente a vogal, né, ômicron, e alá embaixo aparece a vogal, o epsilon. Então, quando aparece no texto, para não ficar as duas vogais brigando, aí ele coloca um apóstrofo. O apóstrofo é esse acentozinho que está em cima do ala, né? Então, você vê, no ala, embaixo está correto. Agora, em cima, nessa vermelho, ele tem um apóstrofo, né? Um acento. É como se fosse minha alma. Observe que a minha alma, ela se encontra dois A, minha alma. Então, para não brigar, às vezes no português ele coloca o apóstrofo, aí fica minha alma. Já observaram isso, né? Minha alma. Então, a mesma coisa acontece também na língua grega, ok, pessoal? Essas observações vocês veem, porque isso vai ajudar muito no texto, você não vai ficar, achei essa palavra nova aqui, isso não é uma palavra nova, simplesmente foi amputado, foi subtraído o A, porque a palavra que lhe antecede já tem uma vogal, ok? Que pode ser o ômicron, pode ser o eta, pode ser o y, ok? Eu creio que você está entendendo, né? Mesma coisa também a preposição por, ela pode também, numa palavra, ser amputada também o seu ômicron, porque a palavra que lhe antecede, viu, está à frente dela, ela tem uma vogal que, para não colocar as duas vogais, eles subtraem uma e deixam somente da palavra posterior, ok? Eu acredito que vocês aprenderam, copie tudo isso aqui direitinho no seu caderno, com certeza, cada vez mais a gente vai afinando, né? Hoje é a aula 24, então você vai observando que a gente vai chegando mais perto de alguns detalhes e vai clareando muito a nossa mente, tá bom? Espero que Deus abençoe você e que você se enriqueça com esse material tão lindo, com essa língua tão importante e é rica de informações, rica, muito rica mesmo. E nós vamos aprender muitas coisas, se Deus assim nos permitir, tá bom, pessoal? Então, nos ajude aí, indicando para outras pessoas. Deus abençoe, tem sido fenomenal. As pessoas têm aplaudido, têm interagido, têm agradecido. Eu louvo a Deus por vocês, tá bom? E quero dizer para você que nós já temos o primeiro fascículo lá, né, no Hotmart, e temos agora o segundo fascículo, e o terceiro já está a caminho.
O primeiro fascículo é o alfabeto grego e no segundo você vai ter os artigos em grego. É fenomenal, você vai ter um material muito importante. São fragmentos, por quê? Porque as pessoas poderão suavemente adquirir um rico material de apoio para este curso, tá bom? Contribua, nos ajude. Se você puder nos ajudar, nos dar essa oferta, vamos dizer assim, essa oferta de amor, porque o valor é muito irrisório, você já sabe quanto que custa. Não vou falar valor aqui para não haver depois problemas futuros, né, com valores, mas você vê lá que é uma contribuição muito irrisória e você vai ter um material riquíssimo. Faça como eu fiz, você pode imprimir e encadernar, vai ser um material legal. Tá bom? Vai ser um material de muita ajuda para você que vai lhe fazer crescer cada vez mais no grego. Então, eu só tenho que agradecer de coração as pessoas que têm ido lá e têm adquirido, têm comprado, porque aqui vai ajudar aqui a nossa galerinha, a nossa turma aqui que tem se esforçado para trazer o melhor para vocês. Deus abençoe vocês e um beijão no seu coração. Até a próxima aula que vai ser fantástica. Garanto a você.